Bom, queridos, bom dia. Hoje, então, a gente vai falar aí um pouquinho sobre procedimentos minimamente invasivos. Infelizmente, o nosso tempo é curto, vocês sabem disso, e não dá para falar sobre cada protocolo. Então, hoje vai ser mais para conhecer alguns procedimentos, como eles funcionam e como a gente poderia atuar dentro desses protocolos, tá? Para conhecer esse procedimento que é biópsia, nós temos alguns procedimentos. Nós temos a biópsia, que é bastante comum, nós temos a radioablação, feita pela tomo, e nós temos a clioabração, e nós temos também a quimioembolização, que na realidade a quimioembolização é um procedimento que a gente avalia o tumor. Antes de chegar no tumor, ou antes de chegar aí numa região que a gente vai precisar fazer biópsia, vocês precisam entender um pouquinho de como procede tudo para vocês saberem a importância disso, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, eu estou dividindo na tela, algo muito importante que vocês precisam saber antes de ir para o protocolo. Nós temos um sistema circulatório, repleto de vasos e veias, né? Artérias e veias, tá? E nós temos um sistema chamado linfático, que é muito importante para lesões tumorais, que é o que a gente vai discutir aqui. Só para vocês entenderem como funciona a dinâmica. Então, dentro de um capilar arterial, eu tenho dois tipos de pressão. A pressão hidrostática, que é a pressão exercida pela água. A água é o plasma sanguíneo, tá? E eu tenho a pressão oncótica, que é exercida pelo excesso de proteína dentro desse capilar arterial, tá? Então, no capilar arterial, a pressão hidrostática, ela é muito maior que a pressão oncótica, ou seja, tem mais líquido do que proteína dentro desse vaso, tá? Por isso acontecer, o que vai acontecer quando esse capilar arterial chegar próximo do meio intersticial, do interstício? Através de um processo chamado ultrafiltração, esse capilar ele vai derramar esse líquido para fora do capilar. Ele não pode, a pressão é muito alta, então para reduzir a pressão hidrostática, ele empurra esse líquido para o meio do interstício. Eu não posso ter líquido no meio intersticial. Se eu tiver líquido dentro do meio intersticial, entre as células, o que acontece? Eu tenho edema. Edema é lesão, tá? Mas nós temos um sistema inteligente. Então, esse líquido fica espalhado em todo o espaço intersticial, e aí, próximo a esse espaço intersticial, eu tenho duas situações. A primeira é que é um capilar venoso. Dentro do capilar venoso, eu tenho uma pressão hidrostática exercida pela água menor. E eu tenho uma pressão oncótica exercida pelo excesso de proteínas maior. E o que o meu sistema inteligentemente faz? Ele atrai esse líquido que está fora do espaço, que não é para estar ali. Para quê? Porque aqui, ó, a pressão oncótica é maior, não pode ter muita proteína. O que ele faz? Ele atrai o líquido para diluir a proteína. Inclusive, uma das proteínas que mais se dilui no capilar venoso é a albumina. E aí, essa albumina é diluída. Então, o capilar venoso atrai esse líquido que foi despejado pelo capilar arterial dentro do interstício, porque senão eu tenho edema. Só que esse processo, chamado de absorção venosa, ele faz 90%, ou seja, eu tenho 10% do líquido ali ainda. Por eu ter 10% do líquido, o que acontece? Aí eu tenho um outro sistema chamado de sistema linfático, não é mais o sistema cardiovascular, e o sistema linfático faz o quê? Através dos capilares linfáticos. Os capilares linfáticos têm uma morfologia muito interessante. São válvulas que parecem escamas, ó, tá vendo? Ó? Parecem telhas. Essas válvulas são válvulas rudimentares que possibilitam a absorção linfática. E aí os outros 10% do líquido que dá dentro do interstício é atraído por uma absorção linfática para dentro de um capilar linfático. Ótimo. Prestem atenção. Quando a água, isso aqui tudo que eu expliquei chama-se dinâmica de fluidos. Quando a água está dentro do capilar arterial, a água se chama plasma. Quando essa água foi distribuída para o meio intersticial, essa água se chama líquido intersticial. Quando essa água foi atraída pelo capilar venoso, ela volta a ser plasma. E quando essa água foi atraída pelo capilar linfático, ela passa a se chamar linfa. E a linfa ela vai ser levada em um único sentido, que é o sentido do coração. No meio de todos os capilares linfáticos, nós temos
uma estrutura muito importante que está relacionada a todos os tumores, que são os linfonodos, tá? Os gordinhos lá, tá? Esses linfonodos, eles têm o quê? Eles têm aglomerados de tecido linfóide. O que é tecido linfóide? São células do sistema imune que defende você. Então, eu vou dar um exemplo que eu tive na família. Uma tia minha teve um carcinoma ductal invasivo da mama, tá? E quando foi notório, o que aconteceu? Lá na mama tem muitos linfonodos, tem muitos capilares linfáticos com linfonodos. Foi palpado e ele achou um caroço, né? E esse caroço era um linfonodo gigante, um linfonodo aumentado, que na realidade esse linfonodo aumentado a gente passa tecnicamente a chamar de linfonodomegalia. E essa linfonodomegalia, o que está acontecendo lá dentro? Por que ele inchou, professor? Porque o tumor que está ali, próximo a esse capilar, a esse linfonodo, tem comunicação através de um capilar linfático. Então, tudo que está dentro do tumor vai para dentro do linfonodo e vai para dentro da corrente linfática. E aí está um problema muito grave. Se esse tumor leva a alteração genética celular para dentro do linfonodo, o agente agressor, ele pode se espalhar por todo o sistema linfático. E vocês têm sistema linfático em todo o nosso corpo. É aí que a gente tem a metástase por via linfática, tá? Então, onde entra a tomografia aí? Entra que nós precisamos saber qual é o agente agressor, o tipo de tumor, a célula tumoral, que está dentro desse linfonodo. E o que a gente vai fazer com esse linfonodo? A gente vai biopsiar. Quando a gente biopsiar, vai coletar o material de dentro desse linfonodo e esse material vai ser enviado para estudo imunohistoquímico, para saber o tipo celular, anatomopatológico e histopatológico. Então, esses 3 testes são feitos com aquele material que é detectado através de uma biópsia de dentro de um linfonodo. Professor, por que o linfonodo fica muito inchado? Porque o que o sistema imune entende? Tem uma lesão dentro, tem um agente agressor. Então, os linfócitos e os macrófagos chegam dentro desse linfonodo. E quanto mais linfócitos e mais macrófagos ali dentro, ele vai inchando e se torna um linfonodo que a gente chama de linfonodomegalia. E é aí que entra a nossa biópsia. Olhem só que interessante, para vocês entenderem com esse desenho super didático. E aí, qual é o linfonodo que deve ser biopsiado? Olhem lá. Aqui, nós temos um tumor. O tumor é irrigado e drenado por veias e por artéria. Tá aqui, ó, veias e artérias. Mas se eu tiver conexão com canal linfático ou com capilar linfático, o capilar linfático também tem os linfonodos. Ó, esse linfonodo aqui, ó, que a gente chama de linfonodo de primeiro escalão, é muito importante. Por quê? Porque, na realidade, minha internet está ruim. Fica tranquilo, Maria Lúcia, qualquer coisa você assiste depois, tá? Na realidade, olha só, esse linfonodo, ó, não tem nada. Esse linfonodo não tem nada. Esse linfonodo não tem nada. Olha essas células pequenas aqui dentro do linfonodo. É a célula de quem, pessoal? É a célula do tumor. Então, já está acontecendo metástase. Por que é importante a biópsia do linfonodo? Que a gente chama de linfonodo sentinela, que é o primeiro que recebe essas células tumorais. Por quê? Quando a gente biopsia o linfonodo, é enviado para os estudos que eu comentei com você, e aí, imediatamente, através desse estudo, os oncologistas vão definir se ele vai fazer a retirada do tumor, se ele vai fazer esvaziamento axilar, se ele vai retirar só o primeiro linfonodo, que a gente chama de linfonodo sentinela. Então, através do material coletado no exame guiado por tomo ou por ultrassom, ou seja, qualquer exame de imagem que for, a gente tem a noção do que vai ser feito no tratamento para esse paciente que acaba de ser diagnosticado com algum tipo de câncer, tá? Então, esse linfonodo sentinela é o que deve ser biopsiado, tá? Tudo bem até aqui? Isso... Ô, professor, Pois não, fique à vontade.
Mas a biópsia, ela não é feita no tumor e não no linfonodo? Exato, excelente pergunta, excelente pergunta. A biópsia é feita nos dois. Por quê? Porque se pega o material do tumor e se pega o material do linfonodo. Material do tumor, carcinoma ductal invasivo. Material do linfonodo, carcinoma ductal invasivo. Procedimento, esvaziamento axilar e quadrantectomia, se o tumor for pequeno, ou mastectomia total, se o tumor for grande. Eu estou dando o exemplo da mama, mas isso acontece em todo o nosso sistema. Faz nos dois, Kleina, para comparar se existe ou não uma possível chance de metástase por via linfática. É feito nos dois, você está correto. Tá? Feito nos dois. Tudo bem? Tranquilo? E aí, chega o momento de onde você vai atuar, né? Então, professor, como que funciona a punção guiada por tomografia? Que é a biópsia. Funciona da seguinte forma, pessoal. Funciona que é onde o filho chora e a mãe não vê. Sabe por quê? Pelo motivo de que você vai ter um exame desse paciente, você vai fazer um exame de decúbito dorsal, eu vou falar o procedimento que acontece aqui, tá? Pode mudar de um serviço para o outro. Faça uma tomografia normal e identifica ou o tumor ou o linfonodo. Aqui eu estou dando exemplo do linfonodo, tá? Então, aqui a gente tem um linfonodo renal, ó, bem inchado, né? Ó, olha o tamanho dele, tá? A gente chama de linfonodo retroperitoneal porque o rim é retroperitoneal. Então, foi identificado no exame sem contraste o linfonodo retroperitoneal. E aí, o médico avalia esse exame sem contraste e fala assim, Rodrigo, vamos fazer a biópsia. Já temos o resultado do tumor, agora eu quero fazer a biópsia do linfonodo. Um exemplo. Ou, normalmente, nunca faz no mesmo tempo, tá? Faz primeiro do tumor, depois confirma se tem metástase via linfática pelo linfonodo. E aí, automaticamente, o que a gente faz? A gente vai lá e biópsia o linfonodo, tá? Como que você vai posicionar esse paciente? Você vai posicionar o paciente conforme a localização. Quem define o posicionamento junto com você é o médico radiologista. Então, o rim é um órgão retroperitoneal. Então, o paciente pode observar na imagem, estará deitado em decúbito ventral. Se for um nódulo no pulmão e for muito lateral, decúbito lateral. E assim sucessivamente. A tomografia, com a identificação do aumento do linfonodo, vai identificar o posicionamento que vai ser feito no momento do procedimento, tá? Fez lá e você vai programar o que a gente chama de Smart Prep, que é o que a gente faz na tomografia, nas angiotomos. O que é Smart Prep? É um corte sequencial toda hora naquela mesma região. Eu vou dar um exemplo prático que eu acho que visual fica mais fácil para vocês entenderem. Cadê? Só um minutinho que eu vou encontrar aqui. Aqui, ó. Ó. Você vai selecionar uma região. Que região é essa? A região do linfonodo. Selecionou, o que vai acontecer? Você vai ficar cortando aquele linfonodo toda hora ali. E aí entra o nosso papel importantíssimo, tá? O médico, ele faz isso junto com você. Alguns jogam isso na sua mão. A gente tem que saber da porção subcutânea da pele até a chegada do linfonodo, quanto mais ou menos tem. Para fazer esse procedimento, o médico tem uma TV dentro da sala, que é a mesma imagem que você visualiza dentro do console, tá? E ele vai acompanhando e colocando essa agulha, tem agulhas específicas, né? Vai acompanhando e ele vai manipulando até chegar especificamente no interior do linfonodo ou no interior do tumor, vai pinçar e vai mandar esse material para estudo anatomopatológico, imunohistoquímico e tudo mais. E aí a gente tem o resultado de que tipo de lesão aquele paciente tem, tá? Então observem o seguinte, o nosso papel ele é simples, só que se você programar o Smart Prep errado, se você fizer isso aqui, ó, se você programar isso aqui errado, tá? Na tomografia, automaticamente você pode perder o local, a imagem. Claro que o médico não vai biopsiar enquanto ele não achar o linfonodo lá ou o tumor lá naquela tela que está dentro da tomografia, tá? Que está dentro lá do momento do procedimento. Isso é uma punção guiada por tomografia. Vale lembrar que eu estou mostrando a tomo porque o nosso curso é de tomo. É utilizar a tomografia em tumores profundos, em linfonodos profundos. Por exemplo,
Na mama, os linfonodos, eles são mais superficiais quando aumentados. Por que o médico não faz a tomo? Porque ele prefere ser guiado pelo ultrassom, porque é um linfonodo muito mais superficial, fácil de detectar pelo ultrassom, tá? Então, isso depende muito, tem um leque de opções. Qual é o exame que vai guiar a biópsia? Depende da localização, depende do tamanho e tudo mais, tá? Perfeito. E aí, vamos dar um exemplo aqui muito interessante do tórax, que é muito comum massas ou regiões nodulares, né, no tórax. Isso aqui é de um artigo científico da Cielo e essas imagens também são do Dr. Gesel, que eu coloquei aqui. Esse paciente, olha que interessante, foi feito um raio-x de tórax normal, né, tinha uma sintomatologia, e aí foi lá e pegou e observou aqui, ó, um aumento de densidade na porção do ápice do pulmão direito, né? Ó, tá aqui. Vamos tomografar para saber o que é. Tomografou. Poxa vida, que pena. Olha só, tem um aumento de densidade repleto de espículas, né? Isso é característico de uma imagem tumoral maligna. Então, o que vai acontecer? Vão ser feitos 2 procedimentos. O primeiro deles, a biópsia. O segundo deles, verificar se tem via linfática envolvida. E o terceiro deles, verificar através de uma cintilografia pulmonar para saber se esse tumor ele vai ou não captar o radiofármaco injetado nesta lesão, neste paciente, tá? Se identificar, aí o procedimento é oncológico. Vai retirar o tumor, vai fazer um procedimento que vai ser guiado por exame. E que procedimento é esse? O que a gente vai fazer? Poxa, identificou. Vai fazer o procedimento. Opa! É um procedimento, eu estou falando e é geral, tá, gente? É um procedimento que dá para a gente queimar aquele tumor, porque ainda não foi para a via linfática. E aí a sua tomografia novamente entra em ação. O que é você guiar um procedimento para reduzir o tamanho do tumor? É um procedimento que a gente chama de ablação por radiofrequência. Tem agulhas específicas, tem materiais específicos, que isso não é da nossa alçada, quem escolhe isso tudo é o médico que vai fazer o procedimento. Faça uma tomografia normal, com ou sem contraste, dependendo do tipo do tumor. Identificou aqui, ó, uma falha de impregnação na cabeça do pâncreas, possivelmente, vamos chutar aí um adenocarcinoma de cabeça pancreática, excelente. Precisamos fazer a biópsia. Fez a biópsia, identificou adenocarcinoma de pâncreas. Precisamos reduzir esse tumor para dar melhor possibilidade aí de paliatividade para o paciente, porque carcinoma de cabeça de pâncreas não tem o que fazer, vocês sabem disso, né? Então, olha só, passo a passo. Identificou no exame, biopsiou guiado por exame, verificou se tem via linfática, vamos fazer a ablação por radiofrequência. O que é a ablação por radiofrequência? Você vai posicionar o paciente na posição correta, vai fazer o Smart Prep no corte específico onde está o local do tumor ou o local que o médico pedir, ele vai conectar as agulhas diretamente lá no tumor e vai começar a bombardear por radiofrequência e vai chegar numa temperatura altíssima. E o tumor vai fazer isso. Isso nada mais, nada menos que é um procedimento minimamente invasivo, guiado pela tomografia, que é um tratamento paliativo, dando o exemplo de um carcinoma de cabeça de pâncreas, tá? Quem guia esse exame é você. Então, não dá tempo, gente. Qual a espessura de corte? Como que funciona? Tudo isso é um assunto que pode ser discutido num outro momento. Mas nós temos a janela específica, nós temos a espessura de corte específica, né? Nós temos o momento específico, o momento da ablação não pode injetar contraste, é um exame 100% sem contraste. Você pode mudar a janela durante o procedimento, o que auxilia a evitar possíveis artefatos de agulha, e assim sucessivamente. Tem muita coisa para falar sobre esse assunto, tá? Então, olha só que interessante. Aqui eu botei um caso pós-radioablação. Então, achou um nódulo pulmonar, foi captado na cintilografia pulmonar, foi biopsiado, foi feito o estudo, vamos fazer a ablação por radiofrequência, conectou a agulha para fazer a ablação, olha o tamanho do tumor, como reduziu. Olha o tamanho que estava aqui, olha o tumor que está aqui. Então, queimou o tumor por extrema alta temperatura, tá?
Bom, agora vamos para uma outra lesão, um outro tipo de procedimento, normalmente muito comum no rim, tá? Que é a crioablação percutânea. A crioablação percutânea também é guiada pela tomografia, muito comum ser feita no sistema urinário, quando nós temos carcinoma de células renais, tá? Mesma coisa, tudo igual, gente. Fez o exame, diagnosticou a lesão tumoral, foi lá, fez a biópsia guiada pelo exame, que é específico, identificou o tipo de tumor, carcinoma de células renais. Vamos fazer obrigatoriamente uma punção do linfonodo sentinela, caso tenha, para saber se tem via linfática ou não. Vamos fazer uma crioablação percutânea. Vamos agora congelar o tumor. Vai definir através de um exame sem contraste, vai medir o tamanho do tumor. Alguns médicos fazem isso, outros médicos deixam por nossa responsabilidade. Doutor, 27,9 milímetros na porção do rim esquerdo, né? O senhor quer qual posicionamento? Rodrigo, vou fazer em decúbito lateral e vou entrar com a agulha na porção posterior do paciente, porque é um órgão retroperitoneal. Então, ó, deitou o paciente em decúbito lateral, vai entrar com a agulha aqui entre os intercostais, né? Nos músculos intercostais, e vai congelar esse tumor. E aí, nesse momento, mesma coisa, o corte, o Smart Prep o tempo todo, ali até ele chegar no ápice do tumor e ele bombardear, ele congelar numa temperatura muito inferior ao que vocês possam imaginar, ele congelar esse tumor e aí tem o mesmo procedimento da radioabração por abração por radiofrequência, que a gente chama de radioablação, tá? E aí o tumor vai reduzir, tá? Então, observe que são... Pode perguntar. Quem quer perguntar? Eu de novo. Fica à vontade. Ô, professor, sempre é o linfonodo sentinela que vai fazer biópsia? Obrigatoriamente é só o linfonodo sentinela. Por quê? Eu não sei se vocês... É que talvez vocês são muito jovens ainda. Por que sentinela? Quem aqui já foi para o exército, já conheceu algo do exército? Sentinela é aquele primeiro, né? É o primeiro que toma o tiro. Sabe quando você tem como que eu posso dizer? Uma prisão, e aí o soldado que fica lá em cima com a arma vendo se vai ter invasão, aquele é o linfonodo que toma o tiro, aquele é o soldado que toma o tiro, é o primeiro. Então, ele vai ser o primeiro a se conectar com o tumor. Por isso que a gente só faz do linfonodo sentinela. Por quê, Clênia? Se o linfonodo sentinela estiver conectado diretamente com o tumor, o que vai acontecer? Significa que é muito possivelmente 99,9% que esse linfonodo já está distribuindo para toda a cadeia de vasos linfáticos e linfonodos aí do nosso sistema. E o que é uma notícia muito triste no momento do paciente. Por quê? Porque significa que possivelmente já tem metástase por via linfática, que é uma metástase muito comum de acontecer, porque nós temos linfonodos e vasos linfáticos por todos os nossos órgãos, né? Então, é só o linfonodo sentinela que faz a biópsia, tá? Só ele. Porque se for... Bom, eu tenho outra pergunta. Sim. Você falou dessa ablação aí, desse tipo queimar o tumor, e é feito como isso? É pelo tomógrafo mesmo ou é outra? Não pelo tomógrafo. É assim, ó. Existe um equipamento chamado ablação por radiofrequência. Ele libera calor através de uma agulha. E você só vai guiar o exame e essa agulha o médico vai penetrar na região do tumor. Você é o olho do médico, porque você vai mostrar onde está o tumor. E aí, quando essa agulha chegar no centro, ele bombardeia um aquecimento. E aí, as células tumorais vão reduzindo. Lembrando que esse tratamento é paliativo, não vai matar o tumor. A célula está instaurada ali. O agente agressor tumoral está instaurado na célula do órgão, né? Que a gente está fazendo a ablação. Então, não é o tomógrafo que queima. O tomógrafo, ele guia a Cleina. Quem queima é um aparelho que libera calor através de uma agulha específica que chega no centro da lesão tumoral. Tá? E isso funciona também na crioablação. A diferença é que um congela e um queima. Tá? Mas o efeito é paliativo para ambos e a redução do tumor também vai acontecer em ambos. Tá? Isso é importante comentar. Uma outra coisa interessante, aproveitando a questão da Cleina,
alguns médicos não têm a tela dentro da sala, porque o serviço não disponibiliza isso. Aí, ó, adivinha quem vai guiar a posição da agulha para o médico? Adivinha? Você. Doutor João, pode ir com a agulha reta. Doutor João, mais medial. Doutor João, mais central. Doutor João, mais lateral. Está faltando tantos centímetros para chegar na região. E assim sucessivamente. Por isso que eu falo que é onde o filho chora e a mãe não vê. Porque a responsabilidade é altíssima, altíssima. Bom, e aí, um outro procedimento, só que esse não é como se fosse um guia, tá? Esse procedimento é feito dentro do setor de hemodinâmica, que é a quimioembolização. Então, foi feito todo esse procedimento que eu expliquei para vocês, e aí resolveu fazer um tratamento quimioterápico por embolização. Embolização nada mais é que cauterizar, deixar com que os vasos que nutrem o tumor não serem mais validados. Você praticamente tira as artérias que está irrigando, que está dando alimento ao tumor. Por quê? Porque os tumores se alimentam de glicose, e glicose tem açúcar, e açúcar é transportado pelo sangue. Então, você vai embolizar aquelas artérias para que a artéria não chegue no tumor, tá? Isso é embolização. O que é quimioembolização? É nada mais isso aqui, ó. Aqui tem uma lesão tumoral cheia de artérias irrigando esse tumor. Foi feita a embolização, ó. Cadê as artérias chegando no tumor? Não estão mais drenando. Por quê? Porque além de fazer a embolização, foi despejado junto ao procedimento lá na hemodinâmica um quimioterápico. Então, ele fez uma quimioembolização. Ele cauterizou aquelas artérias para deixar de nutrir e deixou um medicamento quimioterápico para que fosse reduzido o tamanho do tumor. E aí, esse paciente vem para onde? Para a tomografia computadorizada. Olha o tumor de fígado no momento pré-quimioembolização. O mesmo paciente, olha o tumor, tamanho, depois da quimioembolização. Então, aqui é um procedimento que você pode fazer na hemodinâmica junto ao médico, projetar essa imagem para ele. Eu trabalhei em São José, mas aí não fazia quimioembolização, fazia mais cateterismo, né? Outras porções da porção cardíaca, outros exames, tá? E aí a tomografia vai ser importante para você mensurar o pré e o pós-quimioembolização, tá? Então, basicamente, são esses os procedimentos que a gente vai conseguir acompanhar aí no trajeto de um paciente que é oncológico, tá? Basicamente, são esses os procedimentos. Tudo bem? Alguma dúvida, queridos? Tranquilo? Bom, eu me equivoquei, né? Na correria não consegui mandar o desafio da semana para vocês, por isso que nós vamos responder juntos agora. O desafio da semana trata-se da seguinte forma. Aqui, lembrando que aqui é uma biópsia sendo guiada por ultrassom, tá? Tá vendo o transdutor aqui, ó? Por ultrassom. Deve ser um linfonodo ou um tumor superficial. Olha lá. Procedimento feito com agulha que pode ser guiado por imagem a fins terapêuticos. Estamos nos referindo à biópsia. Essa afirmativa, ela é verdadeira ou ela é falsa? Podem responder, pensem aí comigo. Pela aula, já quer responder. Verdadeiro ou falso? Falsa. Por quê? Porque é uma punção, ela tem fins terapêuticos. Boa, ela não tem fins terapêuticos. Se fosse aqui um procedimento como crioablação, como radioablação, aí sim seria um procedimento terapêutico. Então, a afirmativa é falsa. Fácil demais, né? Mas eu tenho mais um aqui, ó. Vamos lá. Para protocolo de abdômen, onde haverá uma biópsia renal, qual seria a espessura de corte adequada? 5 milímetros, 2 milímetros, 3 milímetros? A espessura de corte já vem pré-definida pelo equipamento ou nenhuma das alternativas encontra-se correta? E aí? Qual você acha aí a espessura de corte quando você faz a seleção do protocolo lá, que seria ideal ou adequada para você fazer, guiar aí pela tomografia um nódulo ou um linfonodo ou um tumor na biópsia renal? O que vocês acham? Dois milímetros? 2 milímetros. Por que você foi na alternativa B, Plena? Qual a justificativa?
Ah, porque eu ouvi a professora falando nesses 2 milímetros aí. Boa! Não sei se tá Não só certo. porque a professora falou. Tá certo, Kleina. Pelo motivo de que é muito importante você ter uma espessura de corte o mais fina possível, pelo motivo 2 milímetros mesmo, tá certo, tá, pessoal? Porque são cortes específicos e segmentados exatamente naquela região, e esses 2 milímetros são obrigatórios por causa do linfonodo. Tem linfonodos que eles não tão inchados, então eles são menores. Então, quanto menor a espessura de corte desse procedimento, menor a chance de erro. Muito cuidado, porque lembrando, quando você reduz a espessura de corte, você aumenta a dose da tomografia. E a tomografia já é uma dose pesada, tá? Então, a resposta correta desse desafio é a letra B de bola. O interessante para nódulos ou até mesmo linfonodos retroperitoneais é de 2 milímetros de espessura, tá? Exatamente, até por considerar interpolação. Para quem não sabe, pessoal, a interpolação é um método de aquisição que a tomografia tem, que é o mais utilizado hoje. É que a imagem, ela fica sobreposta uma na outra, né? Então, se você tem muita sobreposição numa espessura de corte muito grande, você tem mais sobreposição. Então, quanto menor a espessura de corte, você tem ainda muita pouca chance de perder a estrutura que você vai avaliar. Então, a espessura de corte de uma biópsia, o interessante para o rim, né? É interessante fazer com 2 milímetros de espessura na aquisição e interpolação. Lembrando que as outras duas aquisições, que são faceamento e espaciamento, normalmente a gente não utiliza para biópsia, tá? Certo, meus queridos? Deixa eu dar um stop aqui. Professor, deixa eu fazer outra pergunta. Claro, por favor, você tem 1 minuto e 5 segundos, manda brasa. Na verdade, assim, se você faz a tomografia muito em cima daquele tumor, não faz mal? A tomografia muito em cima daquele tumor, você diz por causa da radiação, Kleina? Isso. Custo-benefício, né? Então, a gente precisa de um procedimento para saber o que é aquela lesão, e aí você vai fazer uma dose alta por causa daquele motivo. Então, custo-benefício. Agora, quem avalia isso definitivamente é o médico oncologista, né? A gente, quando diagnosticado pacientes com tumores malignos já em tratamentos quimioterápicos, a gente já trabalha com redução de dose, né? Com modulação de dose. Mas se você não tem diagnóstico, mas o exame vai servir para tal, então o custo-benefício é viável. Né? O custo-benefício é muito viável de fazer a tomo. Certo, queridos? Se acabar o tempo, tá? Exatamente, a Lara, Lucas, perfeito. Princípio justificativo.